E aí galera, beleza? Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a obra Iracema do José de Alencar. É a obra do romantismo que a gente vai trabalhar neste bimestre. Além disso, é uma das obras mais famosas do romantismo brasileiro. E o José de Alencar é o principal escritor em prosa da história do romantismo. Ele está ali entre o top 3, top 5 dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Antes de entrar um pouquinho no Iracema, é importante falarmos sobre o José de Alencar. Ele é um escritor de inúmeros livros famosos, ele é jornalista, trabalhou com crítica literária, com crítica artística, mas o Alencar ele se destaca de qualquer outro literato brasileiro por uma questão bem importante, que é a participação política. O Alencar ele foi deputado em 4 legislaturas, o que não é pouco na época. Ele era membro do Partido Conservador. Ele foi ministro da Justiça e só não foi senador porque ele teve ali uns arranca-rabos com o Dom Pedro II. Isso mostra que o Alencar é um cara politicamente engajado e essa política engajada, junto ao fato de estar no Partido Conservador, vai criar no Alencar a figura do nacionalista importante. E ele vai usar a literatura como meio de expor esse nacionalismo. Se a gente for aqui, eu vou poder dizer para vocês que o Alencar é o único escritor nacional que ele tinha um projeto político literário. E tem uma obra dele, que é a obra Sonhos do Ouro, de 1872, que é um romance urbano, na qual o prefácio ele vai relatar isso. E ele vai dividir e elencar as suas obras. Eu vou colocar essa divisão, esse elencamento daqui a pouco nos slides. E ele coloca um motivo para fazer isso, que é esse trecho aqui que eu vou ler. Afastar-se das raízes lusitanas, ou seja, as raízes portuguesas, pois o romance deve ter como tema o país, e por isso deve ter no seu estilo o reflexo da língua adotada pela comunidade, na fala e na escrita. Então ele tem um objetivo de trabalhar essa questão muito bem marcada de como eu vou reproduzir a fala, como que eu vou reproduzir a escrita na linguagem. E ele tem um projeto político literário audacioso. Ele vai dizer que ele quer se aprofundar aqui nesse novo trecho nas questões nacionais, o que se faria pela seleção e interpretação rigorosas da historiografia brasileira. O Alencar, além de tudo, ele também foi um grande estudioso da nossa história, desde lá da colonização até o período que ele viveu do Primeiro e do Segundo Império. Tendo isso em vista, ele vai dividir a obra em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é a formação do Brasil como nação. Ele vai dividir entre os romances indianistas, que tem um caráter da formação do povo brasileiro. Aí eu tenho o Guarani, eu tenho Iracema, eu tenho o Birajara. Ele vai colocar os romances históricos, que são os romances que vão retratar o período colonial brasileiro, as Minas da Prata, a Guerra dos Mascates, que é um romance baseado em fatos reais. E ele vai usar o que não interessa tanto pra gente no momento, que são os romances que vão retratar a pátria brasileira contemporânea a ele. Ele vai dividir entre romances urbanos, que vão tratar a corte, Lucila e Senhora e Diva são os 3 mais famosos. Ele vai usar os romances também interioranos, que ele vai pegar várias regiões do interior do Brasil que não eram tão desenvolvidas e que não eram tão narradas, e vai falar sobre isso. No caso, o tio que vai narrar o interior paulista, o gaúcho que vai relatar os pampas, o tronco do Ipê, o Nordeste, o sertanejo, o que é hoje a região de Goiás, ali no Centro-Oeste. Então ele tinha um projeto bem audacioso, bem, vamos dizer, ambicioso na literatura brasileira. A grande curiosidade é que o Alencar ele consegue retratar tudo isso. Ele escreve todos esses romances, ele consegue fazer um panorama do Brasil ali, desde a sua descoberta de 1500 até a época do governo do Segundo Império, mais ou menos ali entre 1860 e 1870. Então, ele tem um projeto audacioso, muito ambicioso e que é cumprido. Eu vou falar agora um pouquinho da Iracema, que é a obra mais famosa que a gente vai estudar agora do Alencar. E eu vou dizer que o Iracema ele é um poema em prosa. É meio paradoxal eu usar essa expressão, porque como que ele é um poema estando em prosa? Primeira coisa, eu vou ter o uso de figuras de linguagem. Então, é muito comum no texto poético, como comparações, tá certo? Eu vou ter as metáforas muito bem presentes. Eu vou ter a personificação ou prosopopeia. São 3 figuras aqui que vão estar muito presentes na obra do Alencar.
e dão essa ideia do texto em poético, em prosa. Além disso, o Alencar ele faz um trabalho com a língua que é sensacional. Ele vai representar a miscigenação da cultura brasileira por intermédio do idioma. Ele vai usar o português erudito, miscigenado com algumas expressões ou palavras inspiradas, algumas são de origem mesmo indígena, outras são inspiradas no que ele tem de contato com a origem indígena. E ele vai formar um idioma que para a época era difícil. E aí está, na minha opinião, a grande dificuldade da obra do Alencar, a linguagem utilizada, que faz com que isso torne-se bem complexo. E, como ele usa uma linguagem complexa, ele vai usar e abusar das notas, tá certo? Na hora de fazer a obra dele. E as notas do Alencar são importantes porque ele coloca o significado das palavras e dos locais. Então, nós vamos ter o significado de Iracema, nós vamos ter o significado dos rios, nós vamos ter localizações geográficas. Tem até uma edição, que é este livro aqui que eu uso com vocês, que vai ter trechos em que ele vai dar coordenadas geográficas que eu consigo fazer pelo Google Earth, o percurso histórico. Eu deixo essas coordenadas geográficas depois para vocês pesquisarem onde se passou a história do Iracema. Tudo bem? Então, é um livro bem trabalhado. E a expressão poema em prosa não é minha. É uma expressão usada por um crítico literário que depois se tornou o maior escritor da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. E ele vai, no Diário do Rio de Janeiro, em 1866, vai fazer uma crítica dessa obra. E eu vou ler essa crítica porque ela é muito legal. Tal é o livro do senhor José de Alencar, fruto do estudo e da meditação, escrito com sentimento e consciência. Ou seja, ele realça o trabalho historiográfico do Alencar, a meditação que ele teve para fazer isso é sentimento e a consciência, não é uma coisa apenas. Há de viver este livro, tem em si as forças que resistem ao tempo e dão plena fiança do futuro. Espera-se dele outros poemas em prosa. Então aí está a expressão que eu não criei do nada. Poema que chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda ou se é um romance. O futuro chamar-lhe-á obra-prima, ou seja, Iracema para o Machado de Assis é uma obra-prima. Se eu sigo aí, galera, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos da obra. Eu tenho o início do século XVII como o tempo, e aí eu tenho que pensar um pouquinho na história do Brasil, porque o Brasil, mesmo que tenha sido descoberto em 1500, nós ficamos um tempo abandonados. Primeiro porque os portugueses pensavam que aqui não tinha porcaria nenhuma de valor, até descobrirem o pau-brasil. Segundo porque houve vários eventos históricos complicados em Portugal. A morte do Dom Sebastião, que fez com que o Filipe II, o rei da Espanha, o seu parente mais próximo, herdasse ali sem querer a coroa portuguesa. E aí um evento que se usa da história chamado União das Coroas Ibéricas. O Brasil, assim, Portugal ficou abandonado às traças e, consequentemente, as colônias. A maior colônia de Portugal era o Brasil, também ficou abandonada às traças. Os portugueses estavam muito mais interessados em outros momentos nas especiarias das Índias, então o Brasil ficou subjugado, não era interessante. Além disso, o Nordeste brasileiro nessa época, já que estava ali abandonado, era terra livre. Não tinha dono, não tinha uma bandeira portuguesa ali colocada. Vários povos tentaram colonizar o Brasil, entre eles os mais famosos são os holandeses. Eu não sei se alguém aqui teve experiência, por exemplo, de Pernambuco, que é o estado que tem uma grande influência dos holandeses, principalmente na arquitetura. São Luís do Maranhão, a mesma coisa. Então, os holandeses tentaram colonizar o território brasileiro e é até interessante que eles foram expulsos pelos portugueses e algumas tribos indígenas apoiaram. Não foi um processo pacífico, tranquilo, foi um processo de luta, realmente. O espaço é a cidade de Fortaleza, o principal espaço. Nós vamos ter aí uma divisão no interior e do litoral, mas Fortaleza é o grande bloco, aí, o grande espaço da minha obra. Eu tenho um narrador onisciente em terceira pessoa, narrador clássico, aquela virtude de Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Onipresente está em todo lugar, onipotente pode tudo, onisciente tem ciência, tem conhecimento de tudo. O narrador onisciente, ele dá uma ideia de objetividade na sua maioria do tempo. Então, é aquele narrador que consegue se distanciar dos personagens. O Alencar, ele faz uma coisa aqui muito louca, que é o quê?
que é colocar o narrador onisciente com um viés subjetivo. Vamos pensar na palavra subjetivo aqui, gente, como um sinônimo de pessoal, particular. Então, o narrador, mesmo sendo em terceira pessoa, ele vai ser bastante particular aí. E é muito interessante ver que ele vai participar, ele vai mostrar as suas emoções. O que é extremamente raro para um narrador em terceira pessoa. Normalmente, quando eu tenho isso, eu prefiro usar o narrador em primeira pessoa. O narrador personagem, o narrador protagonista. Aqui não, eu tenho esse fato. E aí eu vou dar 2 exemplos do primeiro capítulo do livro. E eu quis colocar realmente aqui para vocês poderem ver. Verdes mares bravios, mares importantes da minha terra. Ou seja, minha terra, terra do narrador. Uma história que me contaram nas lindas várzeas onde eu nasci. Primeira pessoa usada no pronome, primeira pessoa usada no verbo. E é interessante a gente colocar isso porque muitos historiadores, isso não é comprovado, vão dizer que este narrador ele se aproxima da figura do José de Alencar. Porque o José de Alencar, os pais dele deixam o Ceará quando o Alencar tinha 3 anos de idade para ir morar no Rio de Janeiro. O Alencar vive no Rio, estuda na São Francisco, Faculdade de Direito, depois mora no Rio durante toda a sua vida e ele é um exilado do Ceará. Esse narrador é também um cearense e ele vai falar um pouco da questão do exílio. Então há uma proximidade entre essas duas figuras. Tá certo? O livro tem elementos românticos para dar e vender, eu quis separar 4. Primeiro, é claro, romantismo, galera, eu tenho que falar de idealização. Se tem idealização, é romantismo. E a idealização das personagens, nós vamos falar um pouco do Martim, do Poti e da Iracema, que são os 3 personagens principais, e da natureza. A natureza brasileira, esplêndida, maravilhosa, única, inigualável, tudo de bom. O nacionalismo, galera, é importante também. Tá certo? Há um caráter nacional de valorização da pátria brasileira. Eu estou falando de um livro que, se eu pego aqui o subtítulo dele, tá certo? Ele vai ser apresentado como Iracema, Lenda do Ceará. Tá certo? Tá meio embaçado, mas eu espero que dê para ver. Essa lenda do Ceará é fundamental neste sentido. Por quê? É uma história contando a origem do povo brasileiro. Então, tem um caráter totalmente nacionalista aí. Ganchos entre capítulos. A estrutura do livro Iracema ela é muito semelhante ao que hoje nós encontramos nas telenovelas da Globo, da Record, da SBT, tá certo? Eu não tenho nada diferente nesse aspecto. Eu tenho um capítulo que termina com um gancho, ou seja, uma passagem obrigatória para prender o leitor e chamar a atenção dele para o próximo bloco. Só uma pausa aí para água, galera. Desculpa, só fazer uma coisa. Faz parte, tá muito calor. E a trama é uma trama bem romântica. E é uma trama muito utilizada, inclusive, em muitas novelas atualmente. Eu tenho um amor à primeira vista entre 2 protagonistas, a Iracema e o Martim. Eu tenho obstáculos que são criados que impedem a realização deste amor. Porém, este amor é realizado e supera os obstáculos. Mas eu tenho normalmente, em toda a história, 2 chances de finais. 90% dos casos eu tenho um final feliz. Principalmente as novelas globais gostam muito disso. Mas o Alencar ele vai usar, vamos dizer assim, de uma outra estratégia. O final do Iracema é um final trágico. Dando spoiler, a Iracema morre. O Martim ele vai fundar a cidade do Ceará, tá certo? A cidade de Fortaleza, ali no estado do Ceará. Mas eles não conseguem ficar juntos. Eles vivem um período em que é possível. Então não há um amor feliz e o felizes para sempre. Há um ponto de vista prático, o que dá até um caráter de realidade a esta obra, mesmo que ela seja extremamente romântica. E isso é muito interessante, porque quebra um pouco a expectativa do leitor. Falar um pouquinho da lenda, aí eu vou pedir para vocês acompanharem o slide mesmo, galera. O subtítulo de Lenda do Ceará, porque conta uma história de amor, mas ela conta a formação de uma cidade, Fortaleza. E a formação dessa cidade é importante, tá certo?
Vai contar também, e aqui eu estou baseado em fatos reais, a luta de duas tribos, os Tabajaras e os Pitiguaras. Os Tabajaras vão ser a tribo da Iracema, que ela vai trair, dando outro spoiler já. Galera, spoiler aqui é o que não vai faltar, tá? E os Pitiguaras são uma tribo rival, é uma tribo mais do litoral do Ceará, onde é Fortaleza hoje, que se aliou aos portugueses, que venceram os rivais Tabajaras, porém essa vitória trouxe consequências. Porque eles foram subjugados pelos portugueses, e aí o Poti vai ser a representação disso. E os pitiguaras tinham essa questão dos aliados. O Alencar, e aqui é importante colocar que a genialidade está em trabalhar com dois aspectos. Ele recorre a fatos históricos. Dois personagens utilizados, dois dos principais, Martim e Poti, existiram em vida reais, são personagens baseados em fatos reais. O Martim é o Martim Soares Moreno, que é o fundador da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. O Poti é um índio que ele vai para Portugal, depois vai ser catequizado e depois retorna ao Brasil para ajudar na conquista dos portugueses e recebe o nome cristão de Antônio Felipe Camarão. Então, eu tenho historiografia colocada, mas eu tenho uma historiografia juntada a uma imaginação e a um lirismo próprio do Alencar. O que dá a essa obra um caráter de verossimilhança, um efeito de verdade. Galera, para explicar verossimilhança, eu vou pegar um livro bem famoso, tá certo, do século XXI, que é Harry Potter. Harry Potter, eu tenho a junção de dois espaços. Um espaço real, que é Londres, onde o Harry é criado com os Dudleys, tá certo? O tio Walter, a tia Petúnia e o Duda. Eu tenho um mundo bruxo, tá certo? Hogsmeade, Hogwarts, tá certo? Todas as cidades ali e todos os eventos bruxos narrados. Eles são fruto da imaginação da J.K. Rowling, mesmo que sejam baseados ali nos castelos antigos da Idade Média. Então, eu tenho a junção do real com o imaginário, eu crio uma ideia de verdade, porque não é totalmente real, mas ele não é totalmente falso. Tá certo? Há uma possibilidade daquilo ocorrer, não é totalmente louco, não é totalmente jogado. Isso é muito utilizado, tá certo, na literatura para criar um efeito de realidade. Eu junto o que já existe com a imaginação do autor. O Alencar faz isso ao formar um mito. E a ideia do mito como uma obra, ela precisa disso. O mito como uma origem da criação de alguma coisa, que é o existente, tá certo? Com licença aqui, que digitar não olhando é difícil, somado ao imaginário. Um mito, por exemplo, muito famoso, que vocês devem ter visto na aula de história, é o da criação da cidade de Roma. Eu tenho os irmãos Rômulo e Rêmulo, que foram perdidos no céu, foram alimentados e criados por uma loba. Tanto que esta imagem existe na Itália e é comumente utilizada. É interessante que não é uma história real. Ninguém imagina os dois meninos sendo criados. Mas é uma história que reforça essa ideia. Então, a junção de Martim com Iracema, que vivem juntos a história de amor e dão origem ao Moacir, que nós vamos ver que vai ser a representação do brasileiro ali, o primeiro brasileiro, é a ideia do mito da criação do povo brasileiro, do Ceará. Então tem um caráter mítico, tem um caráter de contar a nossa história. E aí o projeto nacionalista do Alencar, galera, faz todo sentido. Beleza? Seguindo aqui na história, eu quero falar de três personagens da Iracema. É idealizada ao extremo, galera. Destaque na palavra virgem. Você lembra que eu falei nas aulas de romantismo que a virgindade da mulher era uma coisa idealizada como uma coisa maravilhosa, uma coisa que atiçava o desejo dos homens? Isso é colocado. Ela é exuberante, ela é bela, ela é absurda. Assim como a natureza brasileira é exuberante, é bela, é absurda, a Iracema é isso. Se eu coloco aqui a descrição, no capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês os primeiros 3 parágrafos. Além de muito, além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Imagina que tem uma serra maravilhosa, cheia de azul do céu. Neste local nasceu Iracema. Como que é descrita em 2 parágrafos curtos a nossa heroína? Iracema, a virgem dos lábios de mel. Ela é virgem e ela tem os lábios de mel, isso é uma coisa importante. Tá certo?
que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. A graúna, imagina aquele urubu bem negro, tá certo? Mas é um pássaro muito mais bonito. Bem preto, aquele preto bem forte. O cabelo dela era mais negro do que isso. Mais longos que seu tag de palmeira. Imagina uma folha de palmeira gigantesca e o cabelo dela é tão longo. Repara que é sempre o uso do comparativo de superioridade. Mais que, mais que. O favo do jati. O jati é uma fruta, imagina uma fruta doce, extremamente doce. É o jati, uma fruta muito comum no Nordeste. Não era doce como o seu sorriso. O sorriso dela era mais doce do que a fruta mais doce. Nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado, ou seja, nem o cheiro da baunilha era tão perfumado como o hálito da Iracema. Ela é colocada num patamar divino, galera. Tanto que eu coloco aqui para vocês que ela é a síntese perfeita da natureza brasileira e, consequentemente, a natureza americana. A América, eu pensando como continente americano, aquele continente que estava sendo descoberto pelos europeus. E ela é muito mais do que uma mulher, ela é caracterizada como divina. Eu vou colocar uma música que não é tão da época de vocês, talvez vocês tenham ouvido aí algumas peças, acho que já está até um pouco no aspecto retrô, mas é tipo, a Iracema não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista, ela é sensacional, cara. Ela está muito acima das outras mulheres, ela está muito acima do que é colocado, ela é perfeita. E essa perfeição é a harmonia. A Iracema está em total harmonia com a natureza onde ela nasceu. É claro que se tem harmonia, existe desarmonia. A desarmonia responde pelo português, o nosso amigo Martim, que é o personagem principal junto da Iracema. O Martim é um português que vai participar de várias expedições para colonizar a terra brasileira. E ele é amigo dos índios do litoral, os Pitiguaras, tribo rival dos Tabajaras, que é a tribo da Iracema. E o Martim, ele vai quebrar essa harmonia, tá certo? Até o trecho que ele aparece, esse rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Então a Iracema estava lá tomando banho, tomou banho na cachoeira, deu aquela cochiladinha básica, relaxou, recebe que tem alguém espiando, é o nosso amigo Martim, ela se assusta, pega o arco e flecha, dá uma flechada no cara. Ou seja, ela quebrou essa harmonia, ele quebrou, desculpa, essa harmonia que estava colocada aí. Então, ele vem para quebrar, assim como o português vem para quebrar com a harmonia das tribos indígenas. E mudar e transformar o Brasil no que ele era na época do Alencar e no que ele é hoje para a gente. Um lugar muito mais europeu do que, por que pareça, indígena. A gente fala muito mais da história europeia, língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, história da Europa, mas a gente estuda pouco línguas indígenas, literatura de origem indígena e história dos povos indígenas em si. E a vista da Iracema perturba-se com isso. Então o Martim, ele vem para perturbar essa harmonia. E o terceiro personagem, que eu considero muito importante, eu coloquei como Abisate Submissa, eu vou tentar explicar isso, é o nosso amigo Poti. O Poti é o irmão, não de sangue, mas o irmão de caráter, de moral do Martim. Só que ele é um índio da tribo dos Pitiguaras. E o Poti vai ser uma representação clássica de como os indígenas brasileiros se submeteram à cultura europeia, ou melhor dizendo, eles foram forçados a se submeter a uma cultura que foi considerada superior. Então, a cultura europeia ela permanece, ela não muda. A cultura indígena se adapta. Um exemplo clássico disso é que o Martim ele vai passar por uma seita que ele vai receber o nome indígena. Mas o Martim ele mantém os hábitos portugueses, ele mantém os costumes e os valores portugueses. O Poti não. O Poti ele vai ser batizado e catequizado. E aí o Alencar deixa bem claro que ele recebeu a palavra do verdadeiro Deus. Verdadeiro e Deus no singular. O que vai contra a ideia de deuses na religião politeísta dos povos indígenas que viviam aqui. Então, a cultura lusitana é verdadeira nesse aspecto. A cultura indígena ela tem que se adaptar a isso, aceitar a verdade que o europeu traz. E o Poti é uma representação disso daí. Ele vai perder a sua essência e vai virar o português, ele renega a sua origem. Detalhe, o Martim nunca renegou sua origem. O Martim sempre se manteve como europeu, como homem superior. E aí, é a submissão, querendo ou não, do povo brasileiro. E detalhe aqui que eu vou pegar uma figura de linguagem chamada alegoria, que é uma outra palavrinha para representar representação.
E aí eu vou tentar explicar essa figura de linguagem com algumas imagens. A imagem clássica do direito é uma mulher com os olhos vendados, segurando uma balança que tem que estar equilibrada. Essa imagem é uma representação do conceito de justiça, porque a justiça tem que ser cega, ela não pode olhar para quem ela está decidindo alguma coisa, e ela deve ser justa, ela tem que buscar o equilíbrio. O Poti, ele vai representar a submissão do indígena brasileiro. Então, eu vou trabalhar bastante no final da obra, principalmente com a questão da alegoria. Beleza? Eu vou seguir aqui com as personagens. Vou citar por cima: o Araquém é o pai da Iracema, é o pajé, o homem importante da tribo dos Tabajaras. O Caubi é o irmão da Iracema, também um guerreiro valoroso, mas que sente muita falta da irmã quando ela foge. Mais um spoiler, ela foge. O Irapuã é um dos líderes do exército, deseja Iracema absurdamente e não vai ter esse desejo correspondido. Galera, um personagem que eu acho mais interessante é o Baturité. Eu coloco aqui por quê? Porque foi uma maneira do Alencar representar a sabedoria indígena. O Baturité, ele é tio do Poti, da tribo dos Pitiguaras, e ele vai fazer uma previsão de que o homem branco vai destruir a cultura e a civilização dos indígenas. Ou seja, ele é a representação daquilo que vai acontecer na época do Alencar, e que até hoje, que nós dizimamos praticamente toda a população indígena, destruímos a cultura, destruímos os valores deles. E o Jacaúna, que é o irmão do Poti, que aparece pouco, mas ainda assim é um personagem bastante citado. Beleza? Eu quero falar um pouco do enredo, não vou me alongar também tanto, mas eu dividi o enredo em 3 partes, entre a sedução, entre o conflito e entre o exílio. Na sedução, eu vou ter o quê? A Iracema dá a flechada lá no Martim, que eu falei pra vocês. Os dois têm um lance ali que acontece entre eles, rola uma química, e eles vão seguir. Beleza? Dentro desse seguir, é importante colocar que o Martim é convidado a ficar na casa do Araquém, que é o pai da Iracema. Por mais que eles sejam rivais, há um valor aí de costume em que ele é protegido e ele é bem tratado. A Iracema oferece comida, oferece mulheres, era o hábito de oferecer mulheres para o visitante homem. Mas o Martim não quer nada disso, o Martim tá afim da Iracema, cara. E aí os dois se apaixonam. É claro que eles descobrem que não podem ficar, há os obstáculos. Primeiro obstáculo, a Iracema é escolhida do deus Tupã, tá certo? E a Iracema vai ser uma figura quase de uma sacerdotisa, tá certo? Claro, do ponto de vista indígena. Ela é responsável por fazer um licor que ela dá aos guerreiros da tribo dos Tabajaras. Este licor deixa eles no estado de transe, ou seja, ele é meio alucinógeno e que vai ser muito necessário antes da guerra. Ela que tem essa receita. E o pai da Iracema vai até colocar que há um destino, há uma profecia, que a filha de Tupã, que é a Iracema, ela não pode perder a virgindade, porque a perda da virgindade vai significar a morte próxima dela. Então, há, vamos dizer assim, um tom fatalista também colocado. É claro que os dois ficam, tá certo? O Martim recebe esse licor no primeiro momento. Ele não transa com a Iracema, ele imagina se transando, possuindo aquela mulher, então há um desejo instintivo. E aqui é importante colocar que idealização no romantismo não está separada de sensualidade, tá certo? A idealização está na questão da beleza, mas essa mulher é sensual, ela é provocativa, ela atiça o interesse de todos os homens, do estrangeiro, que é o Martim, e do conterrâneo, que é o Irapuã. Então a Iracema é desejada, mas ela é um fruto proibido, vamos dizer assim. Ela fica, tá certo? Mas ela também vai se apaixonando pelo Martim. E eles estão esperando o retorno do Caubi, que é o irmão da Iracema, porque ele sabe o caminho das matas e levará o Martim de volta à tribo como um sinal de paz. Eles vão combater realmente na guerra, mas fora da guerra há um respeito entre as tribos. O Caubi volta, tá certo? Ele vai tentar guiar o Martim. Só que o Irapuã está puto porque o Martim foi recebido na casa da Iracema. Ele está morrendo de ciúmes.
e ele vai propor uma emboscada, tá certo? E nessa emboscada, o Calbi e a Iracema conseguem voltar rapidamente com o Martim para a residência. O pai da Iracema dá um come no Irapuã, porque ele não poderia desrespeitar uma ordem dele, já que ele é o pajé, ele é o líder supremo da tribo. E tá lá rolando, e a Iracema tem o vinho do Tupã que ela faz, o Martim pede. Porque ele está encantado pelaquela mulher, ele está tentando resistir aos impulsos sexuais dele. Ele quer alucinar para falar que eu realizo o meu desejo na alucinação e consigo me manter controlado no físico. A Iracema faz o vinho, tá certo? E ele imagina possuindo a jovem. Só que na realidade o que acontece? A Iracema tá afim. E a Iracema se entrega ao Martim, que é a ideia daqui que eu coloquei destaque itálico de tornar-se esposa. Ela quebra o padrão dela, ela quebra isso. E esse é um obstáculo que ela não poderia ter quebrado. É um obstáculo que vai gerar aqui, ó, no nosso final trágico. Tem essa sedução toda, há um valor alegórico de representatividade, tá certo? O Martim está inconsciente, inebriado, ele está fora de si quando ele possui a Iracema pela primeira vez. Tanto que ele não vai saber quem vai contar isso é a Iracema, e isso é importante. Ou seja, o português, quando ele entra no Brasil, ele não tem a consciência da destruição que ele está fazendo com a população e com a floresta da época. E essa destruição ela vai gerar consequências gigantescas. Então o Martim é uma representação também do povo português. E, assim como Martim não tinha intenção de provocar a morte de sua amada, ele o faz com paixão, os destruidores o fizeram de maneira inconsciente e consequente pelo mercado, não tinham a intenção, de acordo com o José de Alencar. Isso fique claro, essa não é a minha opinião e não deve ser a opinião de muitos de vocês. Mas nós estamos fazendo análise de uma obra literária. E a opinião do autor, narrador, ela é imprescindível para entender o que ele está dizendo. De acordo com o que o Alencar acredita, não havia a intenção. E isso é importante. Tá certo, gente? O conflito começa, o Martim vai tentar fugir de novo, é feito ali, tá certo, o Irapuã, ele quer invadir a cabana, ele quer tentar, e o Calbi e a Iracema precisam elaborar um plano. Qual que é o plano? Eles vão dar o licor, o vinho do Tupã, para os guerreiros. A Iracema vai caprichar um pouquinho nas ervas, para deixar todo mundo dormindo por mais tempo. E neste caminho aí, a Iracema vai fugir com o Martim. Ela quer ir junto do amado dela, já que ela perdeu a virgindade, ela se entregou como esposa ao Martim. É claro que isso vai dar problema. Eles não conseguem fugir totalmente. Há um momento em que há um conflito. Há uma luta, tá certo? Entre o Martim e o Irapuã. Os pitiguaras são avisados da invasão dos tabajaras. Há uma luta geral. Os pitiguaras ganham essa luta. A Iracema fica triste de ver vários dos seus conterrâneos sendo subjugados, mas ela decidiu ir com o Martim. E para ir com o Martim, ela tem que abandonar a tribo tabajara. Ela tem que abandonar os seus irmãos. Ou seja, para você seguir o português, você teria que abandonar a sua origem, tem que abandonar os seus valores. Então, há um caráter de representatividade também nessa fuga da Iracema. E o Martim vai ferir gravemente Irapuã, porque ele é muito bravo, porque ele é muito valente, então ele é idealizado também. Aqui é importante relatar que este conflito vai fazer com que a terceira parte, que eu vou considerar como a parte final, o exílio, ele surja. Desculpa aí, galera, que tá calor pra caramba, eu não posso ligar o ventilador devido ao microfone aqui da webcam. Seguindo, a Iracema vai acompanhar o Martim e o Poti, vai morar com eles no litoral. O Martim, ele vai ficando frio, acabou aquele clima ali, ele vai ficando mais distante. Nós vamos descobrir que há um motivo. O Martim, ele tinha uma noiva em Portugal, mas ele se encantou pela Iracema. E é claro que ele vai ficar ali com as duas, querendo ou não. O livro, ele produz um viés aí bem machista, bem da posse. E a ideia do português, o português quer ficar com seus valores portugueses, mas Portugal quer manter seus valores, seus costumes, mas ele quer essa nova terra para eles também. E isso é importante. Então, mais uma vez, Martim e Portugal Martim é uma representação
da história de Portugal com relação ao Brasil. E essa frieza vai aumentar-se com as ausências do Martim para conquistar novos territórios. Então o Martim é um guerreiro incansável e insaciável. E enquanto o Martim guerreia, nasce o filho dos dois, a Iracema, é claro, Lady Murphy, engravida na primeira. E o filho da Iracema vai ser o Moacir. E a gênese do nome Moacir ela é bem interessante, porque Moacir significa nascido do meu sofrimento, nascido da minha dor. Ou seja, a dor de não estar ali mais com seus conterrâneos, o sofrimento de não ter o seu irmão próximo, de não ter o seu pai próximo. Durante esse período todo, a Iracema vai receber apenas uma visita do Calbi, o irmão dela, porque os tribos do Pitiguara permite isso, tá certo? Visita rápida, no qual ele vai falar que o pai está desolado, que houve consequências gigantescas da perda da filha de Tupã para a tribo dos Tabajaras, que ela está quase se extinguindo, e a Iracema é responsável por isso. Então, ela é a grande culpada, se a gente for colocar aqui do ponto de vista do José de Alencar, da destruição da tribo indígena e da vitória da tribo portuguesa. Tá certo? A Iracema ela fica mais triste ainda, ela está solitária, ela está saudosa, ela não consegue amamentar o filho e ela vai morrer de tanta tristeza. E isso aqui é o final trágico. Ela é tão triste, ela está tão solitária, que ela vai passar longe 8 meses, tá certo? O Martim vai passar em luta, e quando ele volta depois dos 8 meses, ele encontra a Iracema na beira da morte. A parte final dela é entregar o filho nos braços do Martim e pedir para ele cuidar. E aqui eu tenho novamente uma simbologia gigantesca, gente. É o índio, os costumes, os valores das tribos indígenas morrendo, e eles entregando para os portugueses para eles tentarem cuidar e dar uma postergação, uma continuidade para aquilo. É claro que o que eles fizeram é jogar esse bebê para o alto e que se dane, meus amigos. A cultura indígena não nos interessa, vamos fortalecer cada vez mais a cultura portuguesa. O Martim, ele pega a criança e ele segue a vida, tá certo? O Martim, ele vai depois voltar, ele vai para Portugal, vai voltar depois para o Ceará, vai voltar com os filhos, e o Alencar, no caso o narrador aí comenta, o primeiro cearense ainda no berço emigrava da terra pátria, ou seja, ele ia para Portugal, havia uma ideia de imigração, então há uma proximidade até entre o Moacir, que é o primeiro cearense, o filho da Iracema com Martim, com o Alencar, que esteve longe da terra pátria durante um tempo, tá certo? Era predestinação da raça. Se a gente viajar um pouquinho e pensar até hoje, nós tivemos um êxodo rural, um êxodo das terras do Nordeste, principalmente das regiões de seca, para as regiões Sul, Sudeste, até mesmo Centro-Oeste, ali no boom da criação de Brasília, gigantescos. Então esse povo, ele migrou bastante no Brasil. O guerreiro branco, que é o Martim, ele volta daqui a alguns anos, acompanhado de outros brancos, inclusive de um sacerdote, para plantar a cruz na terra selvagem. Então o Alencar ele coloca a colonização não como uma coisa ruim, mas como uma coisa que foi necessária para criar uma terra justa, uma terra que para ele tinha valores, tinha costumes, que era a terra brasileira, com a beleza indígena, mas com os valores e os hábitos portugueses, tá certo? Então eu pego o que eu tenho melhor de tudo, a beleza, a exuberância do nativo e da nossa terra, com os valores, os costumes, os hábitos cristãos europeus, tá certo? Então eu tenho a junção de tudo, por isso que o Brasil ficaria como uma pátria superior a tudo o que acontecia antes. É uma obra, galera, para encerrar aqui, de alegorias extremas. É uma alegoria perfeita do processo de colonização no Brasil e de toda a América pelos invasores portugueses e europeus no geral. Como assim, Cadu? Martim e Iracema, eles se juntam. Mas o Martim se sobrepõe a Iracema. A Iracema tem que perder tudo, deixar todos os seus valores para ficar com o Martim. Os indígenas tiveram que deixar todos os valores ao serem colonizados pelos portugueses. Então, a história de Martim e Iracema representa bastante isso. O nome Iracema, além disso, é um anagrama. O que é um anagrama?
as letras do nome Iracema formam a palavra América. Então, há um viés aí literário que até isso o Alencar escolheu com muita calma. Iracema é a representação da América, com outras palavras. Por isso, eu tenho todas as letras de Iracema. Deixa eu só colocar a letra maiúscula aqui no primeiro. São exatamente as mesmas letras da palavra América. Tá certo? Então vamos lá, tem um izinho, tem um R, tenho dois A's, tá certo? O inicial, o final, tem o C, tem o E e tem o M. Então a Iracema é representação, até mesmo no nome Iracema eu tenho dentro dele a América, ou seja, a Iracema é a figura que simboliza a colonização da América. A América que foi colonizada e que morreu nos seus costumes, morreu nos seus hábitos, para dar a criação de outras pátrias. Mas não são pátrias de origem tão forte dos seus nativos, são pátrias que têm uma grande influência dos seus colonizadores europeus. É bem interessante esse anagrama. O Martim, o nome dele, remete ao deus Marte, o deus Marte da guerra. O que os europeus fizeram ao chegar na América? Eles guerrearam para conquistar este novo território e para fazer o quê? Para colocar os seus valores como sendo os valores mais importantes. Vocês provavelmente estudaram isso na história do Brasil. Na história da América Latina estudaram os três principais povos, os astecas, os maias e os incas, que também foram povos de grande tecnologia, de grande conhecimento científico, mas que foram dizimados pelos espanhóis. Tá certo? Então, essa ideia da colonização por meio da força, dos europeus subjugando o português é fundamental. E por fim, o Moacir é um miscigenado. A miscigenação brasileira é vista até hoje como uma coisa, galera, fundamental, porque ela representa o povo brasileiro. Nós somos um povo que nós temos uma mistura de raças, e isso é ser miscigenado. Mas aqui, observa que eu estou falando com o olhar de um homem de 1865, que é o José de Alencar. Nesta época, estava em curso no Brasil uma situação que era um regime trabalhista, que é um lado nefasto da nossa história, mas que existiu, que era a escravidão. E o Alencar era um homem da sua época conservador, ou seja, o Alencar era um escravocrata. Então, a miscigenação que deu origem ao Brasil, do ponto de vista do José de Alencar, é muito diferente da miscigenação que deu no ponto de vista de hoje. O que é a miscigenação para o José de Alencar? É a junção do índio com o europeu. Exclui-se totalmente a figura do negro por um motivo. Dentro do processo escravocrata, o negro ele não era um cidadão, ele era um objeto. Tanto que ele era vendido, ele tinha um valor de mercado. Do mesmo modo que hoje eu compro um livro, que eu compro uma TV aqui apresentada pelo meu controle, que eu compro um óculos se eu preciso enxergar, que eu compro um celular, que nem esse que está gravando aqui no fundo, como um backup, meu plano B. Então, o negro era visto desse modo. É claro que o negro não vai ser colocado no processo de formação no Brasil para o José de Alencar. Então, galera, o que eu espero que vocês compreendam nesta aula é o seu valor alegórico. Eu agradeço muito a atenção de vocês, é sempre um prazer estar com todos os meus alunos amados. Um grande beijo na alma de vocês, até a próxima.